Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Ecolegal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonardo Campanelli e hoje nós vamos tratar do tema quem está submetido ao licenciamento ambiental. Ou, se vocês preferirem, uma maneira mais fácil, quais são as atividades que precisam de licença ambiental para o seu funcionamento. Mas antes, eu vou mostrar mais uma vez aqui, mostrei no último vídeo, mas faço questão de mostrar de novo meu livro. Estou com muito orgulho aqui de estar lançando esse livro. Ele saiu no final do mês passado, em julho. Mas estou colocando ele aqui no canal à venda para aqueles que se interessam pelo tema. Ele trata sobre revisão de estado trófico de lagoas costeiras do estado do Rio de Janeiro. Foi um apanhado que eu fiz de um intervalo de 30 anos, mostrando como que foi a evolução da qualidade de água de lagoas costeiras do estado do Rio de Janeiro, mostrando em que circunstâncias que a qualidade de água melhora, em que circunstâncias a qualidade de água piora. É um livro bem único no que eles, porque é uma série histórica grande, que normalmente não se faz em ecologia, e dá um retrato bem interessante de como que é a evolução dessa questão de qualidade de águas, relacionando as atividades antrópicas, as atividades do homem, com o que acontece no meio aquático. Depois da vinheta, então, nós vamos tratar do tema. Vou deixar aqui na descrição o meu e-mail de contato, quem quiser adquirir o livro comigo, e quem quiser também pode comprar ele através do Mercado Livre, que vai ser enviado pelos correios, tá ok? Então, pessoal, com relação a quem são os empreendimentos que estão sujeitos ao licenciamento ambiental, tanto a Lei Complementar 140 como a Resolução CONAMA 237, Lei Complementar 140 de 2011, né? A Resolução CONAMA 237 e também a Política Nacional do Meio Ambiente, principalmente no artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente, eles definem que os empreendimentos que estão sujeitos ao licenciamento ambiental são aqueles que são efetivamente ou potencialmente poluidores ou causadores de degradação do meio ambiente, né? Ou seja, qualquer atividade que faça algum tipo de mudança, né, que diminua a qualidade ambiental, alguma mudança na qualidade ambiental, ou que tem um potencial disso, tem que estar sujeito ao licenciamento ambiental. Porque o objetivo do licenciamento ambiental, como eu já falei nos vídeos anteriores, é encaminhar que o empreendimento ele se adeque de maneira a não causar o dano. E caso o dano seja inevitável, ou que se mitigue, ou seja, que se diminua, ou que ele seja compensado. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, poluição atmosférica, né? Tem um empreendimento que, por exemplo, uma fábrica de goiabada que tem uma caldeira que é alimentada por madeira, por exemplo. A madeira, quando é queimada, ela lança uma fumaça negra. É possível, por exemplo, você colocar um filtro na chaminé de saída e evitar que essa fumaça vá para a atmosfera. Então essa medida de controle que, se for adequadamente implantada, vai realmente evitar o impacto ambiental de poluição atmosférica. Ok? Um exemplo de mitigação. Tem casos que você não tem como evitar, você tem como diminuir ao máximo o impacto ambiental. Por exemplo, a questão de poluição sonora, né? Então tem atividades, por exemplo, de reciclagem de latinhas de alumínio, que ao esmagar a latinha de alumínio causa-se muito barulho, né? Muito ruído. Então é possível você instalar dispositivos dentro da indústria, revestir paredes, enfim, então uma série de dispositivos que podem ser instalados que diminui a emissão de ruído. Não vai evitar, não vai deixar a atividade completamente silenciosa, isso é impossível, mas você tem como diminuir dentro de padrões aceitáveis de emissão de ruído. Outra coisa que pode fazer no caso também, para minimizar o impacto, seria limitar o horário de funcionamento da fábrica. Se ela está num ambiente que tem muitas residências próximas, então você pode limitar o horário de funcionamento de maneira que pelo menos se preserve a manhã ou o sono da noite, a madrugada, né, e o sono da noite. Certo? Então isso seria uma mitigação. E a compensação é quando o impacto ele é totalmente inevitável, então como ele vai ter que ser causado para a atividade existir, então se compensa aquele impacto com alguma medida ambiental, ou alguns preferem chamar de medida ecológica. Então, por exemplo, uma extração mineral. Então vai cortar o morro, por exemplo, para tirar a rocha. Né? A rocha para fazer ou chapa de pedra, ou fazer uma britagem, enfim, para o uso que for necessário. Então, toda vez que você corta o morro, você vai causar um impacto ambiental enorme que não tem como ser evitado. Ou corta ou não corta, certo? Para poder tirar a rocha. Nesse caso, o que se pode fazer é pedir as compensações ambientais. Tudo isso está amparado no artigo 225 da nossa Constituição, que trata do tema, que os impactos eles têm que ser compensados, que
a degradação, a proteção do meio ambiente é um bem, né, é um valor em si que deve ser preservado tanto pelo poder público, ou almejado pelo poder público, quanto pela iniciativa privada, e aí ele está amparado nessas outras, da Constituição, ele acaba ressoando nas outras leis, como eu disse, Lei Complementar 140, na própria Política Nacional do Meio Ambiente e na Resolução CONAMA 237, que trata do licenciamento ambiental. Então, partindo desse princípio, de quem está sujeito ao licenciamento ambiental, a gente vê que muitas atividades elas vão se enquadrar nisso, porque muitas atividades têm esse impacto ou um potencial de impacto, certo? Então, por isso que um rol muito grande de atividades estão sujeitas ao licenciamento ambiental. Então, você vai, desde o exemplo que eu dei de uma fábrica, por exemplo, de goiabada, né, que tem lá uma caldeira ou um forno, né, que pode ser alimentado por lenha, quanto até empreendimentos grandes, como uma extração mineral grande de uma grande mineradora, né? Então todos, claro, que com potenciais classificados em níveis diferentes, o potencial não é o mesmo, né? Uma tem um potencial mais baixo, de repente outra tem um potencial de impacto ambiental mais alto, mas todas têm, então por isso tem que se submeter ao licenciamento ambiental. E nesse sentido, os estados têm muita discricionariedade, ou seja, eles têm muito poder, e têm exercido ao longo dos anos, esse poder de definir quais são esses impactos e os critérios de classificação desse impacto. Então isso varia muito de estado para estado, né? E cada estado vai ter um perfil também voltado para esse tipo de atividade econômica que desenvolve, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro é um estado costeiro, então tem muita atividade, muito licenciamento voltado às atividades costeiras, portos, marinas, estaleiros, né? Que já não vai acontecer, por exemplo, em Minas Gerais, que não tem costa. Então, Minas Gerais, que já tem um potencial de mineração maior, já vai voltar o seu licenciamento para as atividades minerárias. Então, cada estado vai ter um perfil de licenciamento, por isso que as normas que definem esses critérios de potencial de impacto e essas classificações, elas mudam muito de estado para estado, porque os estados não são iguais e têm potenciais econômicos distintos. Certo? Claro que sempre existe um bom senso que permeia todas essas normas, e isso tem sido discutido no Congresso Nacional, você fazer uma média, né, do que deve ser obrigatoriamente observado por todos os estados, mas evidentemente que sempre vai ter que ter uma margem de flexibilidade, porque os estados têm biomas diferentes, têm características econômicas diferentes e têm atividades com potencial de impacto diferentes, portanto, eles devem ter sua margem de adequação para que o licenciamento ambiental atinja o objetivo que é realmente levar com que as atividades trabalhem gerando o menor impacto ambiental possível ou, no caso de gerar, compensando o impacto que gera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir dessa vez apenas os comentários. Já pedi no outro e vou pedir de novo. Comentem. Estou precisando ouvir os comentários de vocês para direcionar o vídeo para as necessidades de vocês. Até mais.